Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa noite a todos vocês que estão em casa, que estão no carro, que estão a caminho do feriado, ouvindo a CBN. O Viva Voz está no ar e a gente vai te fazer companhia até às 7 da noite com informação, análise e muito mais a respeito dos principais acontecimentos da política e da economia. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo também para os ouvintes. Quinta-feira com cara de sexta. Na nossa pauta aqui hoje tem segurança pública, tem noticiário internacional, o presidente Lula voltando a falar sobre Venezuela, questões econômicas, não falta notícia. Pois é, quem estava com a gente desde o início do Ponto Final já sabe que o governo federal resolveu não continuar com os agentes da Força Nacional lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte e no entorno, para prosseguir com as buscas pelos 2 presos que já deixaram o presídio federal há 44 dias. Fugiram de lá há 44 dias. A gente vai primeiro direto para Brasília para lembrar o que aconteceu. A Ana Carolina Tomé vai nos falar sobre a desmobilização da Força Nacional nesse caso e depois a gente vai ter uma entrevista a esse respeito. Ana Carolina, boa noite. Atualiza para a gente as informações que você já trouxe aqui para os nossos ouvintes. Boa noite, Vera. Boa noite a todos. O Ministério da Justiça vai desmobilizar a Força Nacional na operação de busca aos 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró. Segundo o órgão, a operação entra agora numa segunda fase, focada nas ações de inteligência da Polícia Federal para tentar capturar Davidson Nascimento e Rogério Mendonça, que escaparam da Unidade de Segurança Máxima em 14 de fevereiro. Além da Polícia Federal, haverá ainda a presença da Polícia Militar e Civil na região e a Polícia Rodoviária Federal também seguirá na cidade com reforço para a captura dos foragidos. A Força Nacional, que é composta por bombeiros, policiais e peritos cedidos pelos estados, atua no apoio às buscas desde o dia 19 de fevereiro. Além da ajuda nas buscas, os agentes atuam também para preservar a ordem pública, por exemplo. Na semana passada, o Ministério da Justiça e Segurança, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, prorrogou por 10 dias a atuação da força em apoio aos esforços de captura. Agora, segundo o Ministério, não há mais possibilidade de prorrogar o prazo que acaba nesta sexta-feira. Vera. Muito obrigada, Ana. É isso, Carol. Não deixa de ter um gosto ali agridoce, ali amargo, na verdade. Não chega nem a ser agridoce. Essa retirada sem a resolução das fugas. A gente viu aí durante esse mês e meio em que eles escaparam do presídio, notícias de que eles mantiveram alguns moradores da região reféns, que depois também estiveram em algumas outras localidades, agrediram pessoas e ainda assim, com os reforços e com os equipamentos que foram enviados para lá, não se conseguiu fazer esse resgate. A gente vai entrevistar daqui a pouco o secretário André Garcia e ele já está na linha, o Ender Starles está me fazendo sinal aqui. Então, a gente está na linha com o procurador André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais, ex-secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo. Secretário, muito obrigada por nos atender. A gente sabe que é véspera de feriado, que muita gente já está desmobilizada, mas eu imagino que para os senhores não haja feriado diante desse caso ainda inconcluso, não é mesmo? Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite aos ouvintes da CBN. Sim, é fato, né? Nesse campo, nessa área de trabalho, é difícil pensar em feriado. Na medida do possível, a gente descansa quando pode. É verdade. Secretário, por que a decisão de não prorrogar novamente a estada da Força Nacional por lá? Isso teve a ver com gastos, teve a ver com algum outro tipo de decisão? E se esse contingente ampliado não conseguiu ter sucesso em recapturar os presos, será que só as forças locais vão conseguir? Bem, essa decisão ela vem sendo amadurecida há algum tempo. A gente estava avaliando o cenário e o que é que nós poderíamos fazer para concentrar esforços onde é necessário concentrar esforços. Então chegamos à conclusão aí, depois dessa avaliação com todos os
os atores que atuam no local e também aqui no Ministério, que havia necessidade de concentrar esforços agora e fazer essa mudança de estratégia na questão da investigação e nos dados de inteligência. Essas equipes permanecem por lá, não só a polícia, o fato da Força Nacional concluir seu trabalho não significa que não tenhamos policiais também dedicados a esse trabalho. Permanece lá a Força Penal Nacional, a Polícia Rodoviária Federal e efetivos também da Polícia Federal nesse trabalho que eu acabei de mencionar, concentrado na estratégia de inteligência e de investigação, que é o que nós acreditamos que ao final vai nos levar a cumprir o objetivo dessa missão, que é a recaptura dos dois. Agora, secretário, naquele primeiro momento, logo após a fuga, a informação que a gente tinha de que eles não deviam estar longe, que haveria esse cerco. São 44 dias de trabalho, mais de 100 homens, 20 viaturas, e o fato é que eles não foram recapturados. O que deu errado nesse trabalho? Eu só vou considerar que esse trabalho deu errado quando a gente concluir. Né? No momento, o que eu posso dizer é que o consenso é que mesmo diante do esforço que foi feito com o quantitativo empregado e os meios empregados, porque nós não medimos esforços diante do fato inédito, né, que aconteceu, havia necessidade de a gente reconfigurar o nosso trabalho. Né? Portanto, a ideia é exatamente fazer aquilo que deve ser feito com base na experiência dos policiais que lá estão e com base na experiência dos policiais que estão coordenando a operação. Então, nesse sentido, é que a expectativa nossa, que essa recaptura vai acontecer, não sei em que prazo, mas o trabalho não vai parar por força dessa desmobilização parcial, que é o que está acontecendo no momento. Essa fuga suscitou aí muita dúvida quanto à rigidez do sistema prisional federal. Foi a primeira fuga num presídio federal, mas ela se deu por meio de diversas falhas ali na estrutura, tanto funcional, porque não havia revista nesses presos, e também o buraco que eles fizeram perto das luminárias permitiu uma fuga porque não havia uma laje, sendo que já tinha havido uma tentativa semelhante de fuga em Catanduva anos antes, pelo mesmo expediente, então não se precaveu para isso. O senhor acha que esse episódio, o fato dele ainda estar inconcluso, coloca em xeque aquela máxima de que os presídios federais eram realmente de segurança máxima, inexpugnáveis, secretário? Não, pelo contrário. Tenho a mais absoluta convicção que o sistema penitenciário federal foi e será uma reserva estratégica para o nosso país, para a sociedade brasileira, e nós estamos fazendo desde o primeiro dia. No caso, posso falar pela atuação nossa, por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, desde o primeiro dia em Mossoró, todas as medidas foram adotadas, várias medidas, por sinal, para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo, fazermos um diagnóstico também na questão estrutural, que foi feito não só lá em Mossoró, mas em todas as unidades, o reforço nas estruturas onde deveria ser feito esse reforço, uma revitalização do parque de câmeras e do sistema de vídeo monitoramento. Nós fizemos uma aquisição agora de 10 mil câmeras que vão servir para o sistema penitenciário federal também, e também vamos ceder para alguns estados. Esse processo, a construção das muralhas que estava prevista, nós iniciamos agora em Porto Velho a construção. Mossoró nós vamos iniciar ainda nesse semestre, segundo informações do nosso setor aqui de licitações. As duas outras que restam em Catanduvas e Catanduvas e a outra unidade Mossoró, Catanduvas, Porto Velho, Campo Grande. Essa unidade também terá a construção da outra unidade, de outra muralha. Nós estamos fizemos uma avaliação dos procedimentos de segurança que estavam sendo adotados e reforçamos a necessidade de algumas alterações nesses procedimentos. No caso de Mossoró, pelo que consta, houve um certo relaxamento na aplicação dos protocolos que são próprios do sistema. Nós adotamos todas as medidas para que esses protocolos fossem retomados. Enfim, realizamos também um reforço com a nomeação de novos policiais penais a pedido do ministro Lewandowski,
e também de equipamentos que são necessários e usuais para que essas unidades permaneçam com a segurança no estado da arte. Então, isso, eu sempre tratei esse episódio, mesmo estando de fora do sistema, ingressando agora há pouco mais de 40 dias na Secretaria, sempre encarei o sistema penitenciário federal como um ativo para o nosso país. Ele vai continuar sendo, e vai continuar sendo também um sistema rígido e seguro. Uma fuga em quase 20 anos não pode definir a história e o que foi a qualidade do serviço que foi prestado ao longo da história por parte do SPF. Estamos ouvindo André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais. Secretário, queria saber se essa investigação se tornou mais ampla a partir da informação de que esses presos em fuga utilizaram celulares para fazer contato com chefes da facção criminosa, inclusive no Rio de Janeiro, e até que ponto eles estão recebendo apoio. E essa ação pode ter sido já planejada também com o apoio de outras lideranças da facção criminosa, mesmo antes que ela se concretizasse. Olha, tudo leva a crer, Carol, que não houve nenhum planejamento, obviamente, a não ser dos dois, obviamente, mas de atores externos não. Mas depois que houve a fuga, é fato que eles tiveram, sim, algum apoio por parte de organizações criminosas. Isso resultou, inclusive, em 7 prisões até o momento, né, de pessoas que colaboraram com esse evento, né? Essas prisões foram importantes porque a gente também, a partir delas, criamos outras linhas de investigação. Tudo isso foi fruto do trabalho de inteligência, né, coordenado, como eu disse, pela FICO, que é coordenado pela Polícia Federal. E nós temos a plena convicção que essa mudança de estratégia não significa que nós estamos refluindo, não significa que nós estamos reduzindo nossos esforços. Pelo contrário, nós estamos concentrando os esforços onde deve ser realizado, o que deve ser feito, e com a expectativa de que o desfecho desse episódio lamentável, que é irrepetível, seja a recaptura dos dois. Agora, o senhor está falando muito nessa coisa da mudança de estratégia, concentrar esforços em uma outra área. E a gente já ouviu, já leu reportagens de que essa área seria a de inteligência. Mas também não houve muitas falhas nesse aspecto, secretário, eu digo antes e depois da fuga, porque virou um caso meio folclórico. Esses presos foram vistos aqui e ali, em localidades diferentes, teriam praticado violências nessas localidades, e a gente fica sabendo disso mais ou menos como uma lenda daquele bandido de Goiás que fugiu há alguns anos, o Lázaro. Isso vai se alastrando. Isso também não mostra uma falha de inteligência nesse outro aspecto que o senhor está dizendo? Quando acontece esse tipo de episódio em que ele tem grande repercussão, é muito comum ocorrerem também aparições aqui e ali que não se confirmam. Naquelas que se confirmaram, aqueles casos em que foi confirmado, por exemplo, faro por parte de cães policiais, ou por parte do processo de investigação, nós seguimos. Então, é muito comum acontecer isso, infelizmente, trotes, infelizmente, informações que não são confirmadas, foram inúmeras, assim, se eu pudesse colocar na mesa aqui para vocês, inúmeras as ligações falsas, as informações e informes que aconteceram, que, de certa forma, atrapalharam o processo, né? A investigação em si, como eu disse, o objetivo dessa investigação está muito claro. Nós sabemos que, em princípio, podem acontecer situações dessa natureza, medidas até diversionistas, mas o objetivo mais importante, o objetivo e a finalidade de todo esse trabalho que nós estamos tentando organizar da melhor forma possível é dar condições para que os policiais possam investigar, possam colher as informações que são relevantes, tanto no local quanto nas investigações e fruto dessas prisões que foram realizadas, e ao fim, como eu disse e tenho repetido, conseguirmos o êxito e a recaptura dos dois. Eu agradeço muito ao senhor, eu e a Carol agradecemos muito a sua entrevista. Então, nós conversamos aqui com o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, ele que é procurador, está no cargo desde que o ministro Lewandowski assumiu. Boa sorte aí na sua empreitada, secretário, a gente volta a falar à medida que esse caso for evoluindo.
Eu que agradeço a oportunidade, né? As atribuições aqui não se resumem a isso, mas é hoje uma questão de honra, certamente, que nós consigamos chegar a um desfecho que seja de interesse nosso e da sociedade brasileira. Exato, muito obrigada. É isso, Carol, esse assunto segue aí sendo um problema para o governo, porque ele aconteceu logo depois que o ministro da Justiça assumiu o lugar do Flávio Dino. Isso tem aparecido nas pesquisas como um dos principais assuntos a justificarem uma queda na avaliação do Lula e do seu próprio governo. Mudando um pouquinho de assunto, mas ficando também num tema que é meio espinhoso para o governo, neste domingo acontece a efeméride dos 60 anos do golpe militar de 1964. Eu falei sobre isso mais cedo no Viva Voz. A gente está lançando, inclusive, pela CBN Globoplay, uma série inédita aí, um podcast, A Ditadura Recontada, a partir do acervo do jornalista Hélio Gaspari, com alguns áudios inéditos. Então, um assunto que daqui até domingo e durante toda a semana que vem vai mobilizar muito a universidade, historiadores, ativistas. E a gente sabe que o governo decidiu não fazer nenhum ato oficial para marcar essa data. Isso está causando algum desconforto. Aconteceu na terça-feira uma reunião da executiva do PT em que esse assunto foi tratado. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mostrou que está ciente do incômodo que isso causa no partido, mas o que ela disse é que a decisão é de não se fazer nada pelo governo, mas que o partido está absolutamente livre para lembrar a ditadura e que ela matou e desapareceu com pessoas e para fazer todo o resgate de memória e tudo mais para que isso não se repita. E aí tem essa discussão armada, né? Se foi uma ideia correta ou não, Carol. Pois é, e fica um certo clima de desconforto, né, Vera? Dentro do partido e com alas do governo, havia a intenção, por exemplo, do ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos de fazer um ato relembrando os 60 anos do golpe. Esse ato acabou caindo por terra. O presidente Lula tem feito algumas sinalizações de aproximação com as Forças Armadas, disse que tem carinho pelas Forças Armadas, tem tido encontro com os comandantes das forças. Ontem mesmo estava lá com o Macron lançando o programa de submarinos da Marinha. Então é um momento em que o Lula faz esse movimento de aproximação com as Forças Armadas, dá essa sinalização para que não haja atos muito expressivos aí relembrando o golpe, mas fica esse clima de desconforto dentro do próprio governo, né? Fica. Certamente um ministério que é voltado aos direitos humanos tem poucas coisas mais ali centrais para ele do que discutir uma ditadura que matou, torturou e desapareceu com centenas de pessoas, até milhares de pessoas. Mas foi uma decisão que o governo tomou no momento em que as cicatrizes ainda não estão fechadas, não em relação a 64, mas em relação a uma data bem mais recente, que é o 8 de janeiro de 2023. A gente sabe que a gente está evoluindo muito rapidamente para chegar ao momento em que os militares vão ser julgados pelo 8 de janeiro e pelas tentativas de golpe anteriores a ele. Então, o Lula não quer mexer em algo que faz tempo, que diz respeito à memória e tal, mas que ele tem que se eleger prioridades, eu ouvi hoje no governo. E a prioridade seria que os generais, os almirantes, enfim, todos aqueles que conspiraram contra a democracia vão ao banco dos réus e sejam punidos. E reabrir esse capítulo antigo poderia dar margem a um discurso dentro das Forças Armadas de olha só, PT vai fazer só revanchismo contra os militares, Bolsonaro estava certo, PT não gosta dos militares. E aí tudo que vem sendo feito é para que não haja manifestações de nenhum dos lados, nem essas alusivas criticamente à ditadura que foi sangrenta e matou e torturou muita gente, e nem do lado dos militares algum tipo de ordem do dia ou outras manifestações enaltecendo o golpe que eles insistem em chamar de revolução, etc. Então, para neutralizar manifestações dos dois lados que permitam que a gente evolua nas investigações referentes aos assuntos de agora, de 8 de janeiro, do pós-eleição, daquele novembro em que Bolsonaro chamava os comandantes das forças todos os dias lá para conspirar,
E aí fique a cargo, e eu acho que também tem isso, é verdade, os partidos, as universidades, as entidades de direitos humanos, a academia, eles têm a obrigação, têm o dever de fazer manifestações a esse respeito, seminários, atos de repúdio, todo tipo de ato que possa lembrar o que foi a ditadura para que ela não se repita, porque as gerações atuais muitas vezes não têm ali a clareza e a dimensão do que foi o horror do que aconteceu durante 21 anos de supressão dos direitos civis no Brasil. Então, eu acho que sim, tende a haver, mas eu entendo o governo ao optar por ficar fora como um promotor de atos nessa efeméride e concentrar esforços em pacificar as Forças Armadas, em desentranhá-las do golpismo bolsonarista e em levar os responsáveis por flertar com esse golpismo ao banco dos réus. Eu acho que isso é uma prioridade que justifica essa decisão estratégica de não fazer nenhuma alusão aos 60 anos do golpe militar. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco com uma quinta-feira diferentona, porque hoje tem ponto de vista. Ontem o Pablo Hortelado não pôde fazer o quadro, mas hoje ele está com a gente. Já, já. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Olá, boa noite, Pablo Hortelado falando com a gente na quinta-feira em caráter extraordinário. A gente avisou que ontem você tinha um compromisso e hoje o Pablo fala com a gente sobre uma certa inflexão no discurso tanto do presidente Lula quanto do Itamaraty em relação à Venezuela. Antes eles vinham defendendo que a democracia estava vigorando na Venezuela e que as eleições seriam democráticas, e agora parecem ter perdido essa convicção. Antes tarde do que nunca, Pablo? Antes tarde do que nunca. A política externa do governo Lula vai dando movimentos lentos, mas pelo menos está na direção certa, né? Antes de tudo, boa noite, Vera, boa noite, Carol. Boa noite. Pois é, o Itamaraty finalmente soltou uma nota criticando o processo na Venezuela, né? A situação na Venezuela, ela está se tornando cada vez mais insustentável, defender o que está acontecendo lá, né? Só lembrando os nossos ouvintes, em outubro do ano passado, a Venezuela firmou um acordo que foi mediado, inclusive, pelo Brasil, lá em Barbados, na qual os Estados Unidos suspenderiam um pedaço das sanções em troca do compromisso da Venezuela de implementar eleições presidenciais livres e justas, agora em julho, daqui a alguns poucos meses, né? Porém, os Estados Unidos levantou uma parte das sanções, isso aliviou a situação econômica da Venezuela, porém, desde então, a Venezuela não tem dado os passos que se acreditava necessário, né, que seria uma contrapartida aí desse levantamento das sanções, né? Em janeiro, a Suprema Corte da Venezuela cassou a candidatura da líder da oposição, que é a Maria Corina Machado, por supostas irregularidades financeiras da época que ela era parlamentar. Ela era líder da oposição, a oposição tinha organizado uma espécie de prévias, tinha tido 90% dos votos nessas prévias, que o governo da Venezuela tinha considerado ilegais, inclusive. E além dela ter a candidatura cassada, 8 dos seus assessores foram presos. O governo Lula manteve aí durante esse episódio uma posição assim de silêncio preocupante, né? Seguindo uma linha que alguns assessores do Lula vinham dizendo, né? De que as críticas a países amigos a gente faz no privado, que em público fazer crítica não ajuda os países a andarem na direção correta. Então, em tese, o governo brasileiro estava, digamos assim, por trás das cortinas, tentando empurrar a Venezuela no sentido da democracia. Se é verdade que ele estava fazendo esses movimentos ou não, a gente nunca sabe. Mas se estava, não está funcionando. Porque na semana passada, a oposição da Venezuela mostrou unidade, indicou uma substituta para a Corina, uma outra Corina, né? Uma professora de filosofia de 80 anos, chama Corina Lloris. Mas essa candidatura, na hora dela ser inserida no sistema, o sistema falhou, a senha não funcionava,
e eles ficaram sem candidatura. E foi nesse momento aí que houve uma inflexão que não foi só do presidente Lula, foi também do presidente da Colômbia, que era outro país que, digamos assim, passava pano para a Venezuela. As duas chancelarias soltaram notas suaves, demonstrando preocupação com a situação na Venezuela. Agora, Pablo... É uma mudança lenta, mas finalmente veio. Mas assim, não chega a surpreender, né? Porque já havia sinais muito claros de que o governo venezuelano, a despeito de ter assumido esse compromisso, não tem uma intenção real de permitir uma candidatura consistente da oposição, né? Isso já estava muito claro. Pois é, no meu entender, isso é a posição do governo desde a época lá do Chávez, né? O governo vem fazendo movimentos de supressão das liberdades democráticas liberais, né? Controle da Suprema Corte, redesenho dos distritos eleitorais, fechamento de órgãos de imprensa, está tudo caminhando no sentido de impedir uma sociedade, eleições livres, justas e competitivas. O Brasil, em tese, os governos de esquerda do PT eram críticos a isso, em tese, mas eles não falavam em público, né? Mas os assessores diziam que em privado o Brasil fazia gestões. Essas gestões, se é que elas aconteciam, não estavam servindo de nada, porque a Venezuela segue num rumo muito preocupante, para lá de preocupante, né? Uma situação rumo a um autoritarismo cada vez maior. Agora, finalmente a gente teve essa nota. É uma nota super tímida, ela fala de preocupação, ela ressalta que houve 11 outras candidaturas, são 11 candidatos inexpressivos, alguns até simpáticos ao governo, né? Então, uma nota moderada, mas pelo menos ela é crítica. E a resposta da Venezuela, ela sentiu, né? Deu uma resposta dura, tanto para o Brasil quanto para a Colômbia, né? A chancelaria venezuelana repudiou, que ela chamou de comunicado cinzento e intervencionista redigido por funcionários de segundo escalão da chancelaria brasileira. E quando ela falou da Colômbia, foi até mais forte, falou que um passo em falso e um ato de ingerência grosseira em assuntos que apenas dizem respeito ao povo venezuelano. São duas notas muito fortes contra dois países que são, digamos assim, amigos, né, do regime venezuelano. O que mostra que as notas foram no sentido certo. Elas incomodaram, né? E hoje o presidente Lula, junto com Macron, reforçou que ele está preocupado, que a situação do não registro da candidata é grave. E vamos ver se, com essa mudança de postura, a Venezuela se sente... Ela está completamente isolada agora nas Américas, né? Não tem mais nenhum país importante apoiando ela. Quem sabe, né? Isolada diplomaticamente, ela permite um candidato da oposição para concorrer e aí o povo venezuelano escolhe que caminho quer tomar. Era justamente isso que eu ia te perguntar, porque uma coisa é você criticar uma nota do Itamaraty, dizer que é uma coisa de segundo escalão, e outra coisa é rebater uma fala do presidente Lula, feita ali de viva voz e não por meio de nota, perante um outro chefe de Estado, e isso sabidamente depois do Lula ter sido ali o loas ao Maduro, inclusive em encontro recente na Guiana, ter evitado o assunto de Essequibo, que era... ali bastante desconfortável para ele, agora não é tão fácil rebater nesse tom pesado, né, Pablo? Claro, agora o presidente Lula endossou a nota, né? Então essa alegação de que foi a chancelaria, foi um funcionário de segundo escalão, não funciona. A gente não entende muito bem o que fez o Lula mudar de oposição, porque a Venezuela vem nessa toada há muito tempo. Parecia bastante claro que ela não ia deixar essas eleições livres acontecerem. Né? Não sei se foi... Você acha que as pesquisas... Foi a presença do Macron, se ele ficou preocupado com essas pesquisas recentes que deram queda de popularidade, mas houve alguma avaliação ali que está empurrando o Brasil para adotar uma postura mais coerente, porque não dá para criticar, né, o 8 de janeiro, o tensionamento do presidente Bolsonaro com a democracia brasileira e, ao mesmo tempo, ignorar um país vizinho que está caminhando a ritmo acelerado para o autoritarismo. Exatamente. Pablo Hortelado, sempre aqui trazendo uma leitura original e abrindo caminhos para a gente pensar. Obrigada, Pablo. Bom feriado para você. Até segunda-feira. Para vocês também, para todos os ouvintes. Boa noite.
Tchau, tchau, Pablo. Obrigada. E, Carol, a respeito dessa fala do Lula de hoje, que surpreendeu durante uma das várias agendas ali com Emmanuel Macron, porque o amor continuou firme e forte nesta quinta-feira, a gente vai direto a Brasília com a Milena Teixeira, que vai trazer o que foi dito sobre isso e sobre outros assuntos. Ele também falou de guerra, falou ali dos órgãos multilaterais, do Conselho de Segurança da ONU. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, Vera, em uma das agendas com o presidente da França, o presidente Lula disse que é grave que Corina Yoris, que representa aí o grupo de oposição ao atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não tenha conseguido registrar a própria candidatura à presidência do país. O petista disse que não há explicação jurídica e política para o bloqueio de candidaturas da oposição a Maduro, que a gente lembra é um aliado histórico de Lula. Corina não conseguiu se inscrever à candidatura no prazo previsto e, por isso, ficou impedida de concorrer. Lula criticou aí esse bloqueio. É grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata, que por coincidência leva o mesmo nome da candidata que tinha sido proibida de ser candidata. As eleições venezuelanas, agendadas para o próximo dia 28 de julho, a gente lembra, estão marcadas aí por questionamentos e denúncias de perseguição contra opositores do atual regime. Inclusive, o governo da Venezuela reagiu a um comunicado divulgado aqui pelo governo brasileiro, no qual Itamaraty demonstra uma preocupação com os rumos do processo eleitoral no país vizinho. O governo de Maduro disse que a mensagem brasileira continha comentários carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política na Venezuela. Lula também, Vera, criticou o Conselho de Segurança da ONU, disse que é aí uma paralisia do Conselho de Segurança em relação ao que acontece na Ucrânia e em Gaza. Após reunião bilateral e assinatura de 20 atos de intenção, principalmente de atos ligados aí à questão ambiental, à preservação do meio ambiente, o presidente Lula fez esse pronunciamento. Vera e Carol. Milena, o que o presidente francês Emmanuel Macron falou, hein? Pois é, ele também falou, o Lula falou, e em seguida o Macron falou. Ele abriu o discurso, Carol, criticando os ataques golpistas do 8 de janeiro. Ele afirmou que a Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília, onde fica localizado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF, foi maltratada por inimigos da democracia, nas palavras dele. Ele também, Carol, elogiou o governo Lula, dizendo que ninguém está a salvo de forças muito extremas que vêm estremecer a democracia. Ele disse que a força do Brasil está justamente nisso, em resistir a isso. Ele declarou ainda que a maneira como Lula conseguiu reconstituir os equilíbrios da democracia e levar a cabo esse debate internacional significa muito. Eu dizer que toda a minha comitiva e eu, pessoalmente, nos sentimos imensamente honrados de estarmos hoje aqui ao seu lado, aqui nesse lugar, nessa Praça dos Três Poderes, que foi atacada, que foi destruída praticamente, ou pelo menos bastante maltratada pelos inimigos da democracia. Macron também falou sobre as parcerias que o Brasil fez com a França. Ele ressaltou aí que a França é o único país da Europa que tem essa relação com o Brasil. Ressaltou que a França vai unir forças para acabar com o garimpo ilegal e com o contrabando de ouro. Ele disse ainda que vai ser criada aí uma rede para atuar nesse local. Disse que vai simplificar intercâmbios e reforçar os laços. Depois dessa agenda aí com o presidente Lula, ele seguiu para o Itamaraty e depois ele veio aqui para o Congresso Nacional e se encontrou com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Esse encontro acabou e agora, nesse momento, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele dá uma coletiva de imprensa, ele está dando uma coletiva de imprensa para falar sobre o que ele conversou aí com o presidente da França. Carol e Vera. E ele fica aqui para Páscoa, a Milena vai ficar? Já gostou do Brasil? O coelhinho vai vir aqui? Como é que é? Tá com cidadania já. Parece, Vera, que ele gostou muito do Brasil e
pelas inúmeras agendas que ele fez aqui hoje e também, né, diante dessa relação aí que ele está estabelecendo com o presidente Lula, mas essa informação que eu tenho, que ele vai ficar para paz, que eu ainda não tenho, vou apurar aqui. Agora, que ele está gostando do Brasil, isso é fato. Inclusive, ele fez aí um verdadeiro book com o presidente Lula nas redes sociais, o pessoal chamou ali até de um ensaio de pré-casamento. Então, pode ser até que, inclusive, que ele fique sim, porque ele está gostando muito do Brasil, fez inúmeras agendas hoje, almoçou, até atrasou, né? Porque participou de muitas reuniões. É isso. Vera. Obrigada, Milena. É isso, Carol. Acho que no show da Madonna a gente vai olhar pro lado e vai estar o Macron ali na areia de Copacabana, que a pessoa não vai embora nunca. Nunca viu uma coisa como essa. Tá que nem o vocalista do Coldplay, lembra? Que passou uma temporada, exato. tava quase brasileiro já. Exatamente, daqui a pouco ele vai estar se mudando para cá. A gente vai fazer mais uma paradinha, um novo intervalo e volta já para o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e a gente vai tratar de um assunto que vem aí crescendo desde ontem, quando o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, fez críticas bastante duras ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Luiz Marinho não era exatamente alguém que estava nesse debate sobre controle de inflação, aumento de juros, mas entrou. E hoje o presidente da autoridade monetária respondeu a ele. Quem vai trazer para a gente os desdobramentos disso é a Malu Mões, aqui de São Paulo. Boa noite, Malu. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, rebateu as críticas do governo Lula sobre a demora para cortar os juros. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o Banco Central precisa estudar mais sobre economia. Segundo ele, o aumento de juros é uma forma burra de controlar a inflação. Campos Neto disse que o Banco Central tenta trazer a inflação para a meta com um mínimo de custo para a sociedade, principalmente para as pessoas mais pobres, que são as mais afetadas pela inflação. O chefe do Banco Central ainda destacou que é o governo que determina a meta do IPCA. E outro assunto que ele comentou também da área de política é que ele reclamou do comentário do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a independência financeira do BC. Ele disse ter combinado com a Haddad de não falar com a imprensa sobre o projeto por definir o tema como técnico. A gente lembra os ouvintes que a proposta de emenda constitucional que está no Senado permite que o BC assuma as decisões sobre quadro de funcionários e salários do Banco Central. Essas falas do Campos Neto ocorreram numa coletiva de imprensa do Banco Central aqui em São Paulo, que ele falou um pouco sobre inflação, sobre taxa de Selic, e ele justificou a falta de previsão para a Selic a partir de junho. O Comitê de Política Monetária reduziu 0,5 ponto percentual da Selic na semana passada, mas só garante manter o ritmo de corte até a próxima decisão em maio. Cenário para junho, é exatamente por isso, né, que a gente retirou o forward guidance, porque a gente não tem uma visibilidade tão clara. Então, fica um pouco dependente, né, dos cenários daqui até lá. Nós temos uma reunião ainda no meio do caminho e a gente tem um tema internacional. O Fed foi atrasando, o Banco Central Americano foi atrasando. Existe uma incerteza em relação a isso. Existe uma incerteza também em relação ao cenário local. Tem um tema de inflação de alimentos que a gente entende que é muito concentrado no primeiro trimestre, que vai cair. Hoje o Banco Central revisou a estimativa para o PIB deste ano, passou de 1,7% para 1,9% a previsão. E o Banco Central também fez uma revisão em relação ao IPCA. A previsão é que até junho o IPCA fique abaixo de 0,5% todos os meses. A expectativa é de que os preços dos alimentos desacelerem nos próximos meses, Vera. Obrigada, Malu. Vera, a gente tem aí o ministro Luiz Marinho entrando numa seara que não é muito a praia dele, e no momento em que a gente tem divulgação de uma elevação na taxa de desemprego, né? E aí ele tenta dar como justificativa a atuação do Banco Central. É uma forma também de desviar o foco desses números? Total, eu achei, porque nem a fala dele faz sentido. Não estou criticando o Banco Central, mas aí disse que ele precisava estudar mais, estudar os fundamentos da economia, porque não seria uma forma inteligente de aumentar os juros para controlar a inflação. Acontece que o Banco Central está descendo os juros e desde julho do ano passado não tem aumento de juros. Então, me pareceu uma fala, além de muito grosseira,
bastante equivocada, que tenta buscar um inimigo externo, uma justificativa externa para um aumento aí que, ainda que pontual e pequeno, da taxa de desemprego, é algo que ele não queria anunciar, né? Ele foi anunciar dados que não eram aqueles que ele esperava anunciar, ainda mais depois que o presidente cobrou que todos os ministros façam anúncios do que estão fazendo. E aí ele buscou um bode expiatório num assunto que ele não domina, claramente não domina. Não é o Luiz Marinho que vai saber a hora em que você tem que controlar a inflação por meio de juros ou não. E o Roberto Campos Neto respondeu com óbvio, é comissionamento do Banco Central, obrigação do Banco Central controlar a inflação. Se ele quisesse ser grosseiro também, ele poderia dizer para o ministro do Trabalho que ele deveria estudar melhor antes de propor, por exemplo, regulamentação por trabalho por aplicativo, sendo que está havendo uma forte reação da própria categoria ao projeto que o governo apresentou. Então, acho que o ministro tem que antes prestar contas dos dados da pasta dele antes de fazer esse tipo de ataque que eu achei bastante bizarro e sem sentido. E você acha que essa proposta de autonomia administrativa avança no Congresso? Olha, nesse caso, eu acho que o outro ministro que fez críticas, que foi o Haddad, ele tem razão. Você não manda um projeto dessa importância, dessa envergadura, que diz respeito aí a você passar para o Banco Central os recursos orçamentários, permitir que eles tenham uma casta de funcionários com remuneração maior que as demais áreas aí, e tem muitas outras áreas igualmente qualificadas que os servidores do Banco Central também com salários achatados há algum tempo, e você não faz isso sem combinar com o governo. E ainda mais quase na saideira, né? O Roberto Campos Neto está aí no ocaso, já no final do seu mandato. Isso não é projeto para você encaminhar em final de mandato e sair fora e deixar o Congresso decidir. Tem de ser algo combinado com o governo. É diferente da autonomia do BC, autonomia para tomar decisões, que foi um projeto ali amadurecido e votado e agora está sendo colocado em prática. E quanto a esse, eu acho que não deve haver retrocesso. Mas, a partir daí, dar um outro passo tem de ser uma política combinada com o governo. Então, nisso, eu acho que o Haddad tem razão. E aí, não cabe a ele falar, nós combinamos de não falar com isso pela imprensa, porque o governo também foi surpreendido com o aparecimento desse projeto lá e a discussão sobre ele. E, se ele não se articular direito, ele corre o risco de ver esse projeto aprovado, porque a maioria do Congresso é de viés liberal, ela tem simpatia por projetos dessa natureza, votou a favor da autonomia do BC e pode votar também a favor da autonomia administrativa e financeira. Então, eu acho que, nesse ponto, o Haddad tem razão. O presidente do BC não poderia ter começado as tratativas sobre um projeto dessa envergadura, inclusive uma proposta de emenda à Constituição, sem combinar muito ali no detalhe, na casa decimal, com o governo, Carol. Então tá bom. Sextou pra você também, Vera? Só pra mim? Amanhã eu tô de folga. Sextou, não. Amanhã eu tô por aqui. Por aqui não. Estarei no ar, nas ondas do rádio, como diria o RPM, porém à distância, remotamente. Toureando 4 crianças na praia. Nossa. Cada um com as suas tarefas ali. A minha será essa, mas estarei no ar aqui pra gente fazer aquele fecho da semana, amarração do que aconteceu de mais importante. Então tá bom. Guilherme Muniz aqui na lojinha contigo, tá, Vera? Um beijo. Já tá até aqui do meu lado, a gente já tá fazendo a passagem aqui. Amanhã estaremos juntos. Então vocês combinem e não me liguem, tá? Que eu só volto na segunda-feira. Um beijo. Tá bom, uma Cuidaremos boa Páscoa de tudo pra você. Pode deixar que a gente segura a lojinha pra você, tá bom? Boa Páscoa, gente. Valeu.